A torcida do Corinthians, quando ela quer, ela consegue. Mas não tem o que fazer, porque infelizmente quem manda no Corinthians são 300 caras. Não são a torcida do Corinthians. Não adianta, a torcida do Corinthians ela faz o que ela pode. Só que na prática, lá dentro, não mexe, cara. Pode invadir o clube, pode fazer protesto. Tem que fazer. Acho que a Gaviões, principalmente, tem um papel importantíssimo na cobrança dos caras do Corinthians. Só que, bicho, como diria o Capitão Nascimento, lá do Tropa de Elite, o sistema é aquilo lá, é óbvio. Por que eu falo que vai ficar cada vez mais distante? Gente, porque nada está sendo feito para mudar esses clubes. Sim. E quando você resolver mudar, demora. O Palmeiras, para fazer a mudança, o Paulo Nobre entrou, gente, botou o dinheiro do caixa, do bolso. Não vamos esquecer que em 2014, no ano do centenário do Palmeiras, o Palmeiras não caiu por um milagre. Porque o Vitória no último jogo perdeu e rebaixou. Senão era o Palmeiras. Então você não muda as coisas do dia para noite. Mas depende, o Corinthians ele tem uma proposta na mesa aí que pode mudar. Não querem mudar, é diferente. Não querem mudar. Eu não acho que a Safiel... Eu acho que até um projeto bem intencionado, tal, mas já falei, acho utópico e não vai passar. É utópico, mas é algo, mas é que tá, é o que eu falei. Tem na mesa, é que não querem mudar, não querem lá dentro. Mas é um negócio, Benja, que você entrar hoje no Corinthians, eu prefiro me dar o benefício da dúvida de acreditar nesse projeto do que nesse monte de ratazana que tá lá há décadas. Eu também eu não acho que é porque você está no desespero que você tem que ver a primeira coisa que aparece. Que é a única coisa concreta. Mas o que eu quero falar é o seguinte, gente. São Paulo não está mudando nada, o Santos não está mudando nada, o Corinthians não está mudando nada. Eles não começaram sequer a fazer algo para mudar. Então vai ficar isso demora. Talvez esses três times acreditam que as pessoas que administram o clube no momento possam resolver a situação financeira do clube. Eu acho que para não ter interesse. Como é que você resolve, por exemplo, do seu time? Então vamos lá, que nem, por exemplo, São Paulo hoje deve um bi. Aí contrata um jogador que custa 2 milhões por mês. Essa conta não bate. O Corinthians deve quase 3 bi e contrata um que ganha 5 milhões. Então, mas é aí que eu falo. Não é melhor você pegar esses 2 milhões, fazer boas contratações, seja lá 2, 3, 4 que seja, ainda mais com um elenco limitado, que eu acho o elenco de São Paulo limitado. O elenco é. O time limitado. É competitivo, limitado. Mas o elenco é limitado. Pô, aí contratar um jogador valendo 3 milhões, 2 milhões por mês, não joga, devendo um bi. A conta não bate, velho. Não tem como. Como que você vai ajeitar a casa desse jeito? Não ajeita, não tem como. Nesse caso, a dívida não aumenta. Não tem infelizmente. Como. Não é só a dívida aumenta, gente. Porque se o ativo não produz, ele não consegue produzir, aí fica difícil. Não é só que a dívida aumenta, é que nada está sendo feito para a dívida diminuir. Não é que vamos fazer algo para diminuir a dívida, não. O Augusto, quando entrou no Corinthians, ele tinha essa oportunidade. Mas não, quando ele entrou, ele vendeu, fechou um patrocínio, falou, olha, o maior patrocínio da América Latina e tal. Aí, em vez de ele jogar real pro torcedor do Corinthians, ele vende uma ilusão. E aí, quando ele falou a real, um mês ele falou, olha, a coisa é pior do que eu imaginava, um mês depois ele trouxe o Depay. Ganha 4, 5 milhões por mês. Só de aluguel dele lá de onde ele mora é 700 pau por mês. Para um cara que não joga, faz nada de excepcional. É notícia mandando condolência para o crime organizado. Então o que você quer? Eu acho que deve ter, internamente, os clubes devem ter um plano, um planejamento financeiro para poder resolver o problema da dívida. Agora, infelizmente, a gente não está internamente no clube para saber. Agora, se tem uma situação sendo feita, expõe isso ao público para poder o torcedor pelo menos ficar mais aliviado, não ficar tenso. Eu não acredito também. Eu acho que deve ter alguma coisa. Que tem nada. Vamos ver. Espero que sim, né? Não, mas é que a esperança é a última que morre. Qual que é o plano do Corinthians para virar 2026? Me fala. Qual que é o plano? Então, mas você que está falando que a ideia aí da Safiel é utópica. É utópica, Benja, mas as boas ideias, elas começam sempre de forma utópica, até elas conseguirem se tornar realidade. E nesse ponto, cara, por exemplo, o Corinthians hoje é uma latrina administrativa. O Corinthians hoje, infelizmente, é um esgoto. E as pessoas que lá estão são responsáveis por isso. Chega um cara com uma ideia embasada, tem no papel, é um cronograma todo estruturado para o clube virar SAF. A captação desse dinheiro, Benjamin, gira em torno hoje de 1,5 bi a 2,5 bi. É a projeção que esses caras têm. Se o Corinthians hoje ele pega 1 bi na mão, Benjamin, de investimento, pelo menos para tirar o grosso da frente ali... De torcedor, né? De torcedor, de captação de investidores, enfim, de todo mundo. Não, você só pode... Isso aí, pelo que eu li,
você só pode um CPF por cota. Sim, para comprar Por as torcedor. ações, mas eles teriam uma captação com investidores também. Mas é que E tá, vai dar o Benja. que em troca para eles? Ô, Benja, olha o tamanho da marca Corinthians, Não, cara. mas não, eu não estou discutindo a marca. A questão é você depois planejar com esses caras. Eu não sou responsável pela Safiel, Não, mas eu mas acho você que é muito boa. está defendendo, estou perguntando, eu não estou sendo. Vai captar investidor e tal. E vai entregar o quê? Aí você tem que perguntar para os responsáveis que vão te dar mas essas você tá respostas, defendendo. Mas é que tá, Benja, analisa o projeto em si. Então, mas tô te O torcedor, perguntando. aí que tá. Quando a gente fala de SAF no Brasil, geralmente o modelo de SAF no Brasil é você vender a alma pro diabo para um bilionário que você não sabe quem é. Esse é o modelo padrão de SAF no Brasil. Quando você traz para dentro do clube, fazer o que fizeram com o Bayern de Munique, que é pegar o clube e fracionar em pequenos pedaços para torcedores comprar, Benjamin, é fato que é muito bom. Só precisa levar o Corinthians para a Alemanha. Não é isso, Benja, mas mano, é que tá. como É aquele negócio. Gente, Tudo que tem uma boa ideia, é aquele negócio. Eu vou usar a frase do Cortella, que ele sempre fala a respeito, o cara que não gosta, o cara que é pessimista, é muito fácil. É muito fácil o cara ser pessimista. Ele senta numa cadeira e fala, vai dar errado. Transforma isso, então, em prática e dê uma ideia melhor do que há essa uma Fiel. diferença, É acreditar na renovação e transparência? Então, É acreditar nos Maristab, mas há no uma Augusto diferença. Melo? Não, isso não. Aí que tá, mas, Benjamin. Mas não é porque Eles eu não estão acredito. trazendo uma ideia. Mas eu não sou contra ter uma ideia. Eu só não acredito nessa ideia. E outra, gente, se dá certo uma coisa no Bayern de Munique, achar que vai dar no Brasil, é brincadeira. É um modelo Michel, de você negócio, jogou na cara. Europa, Michel. É um modelo de negócio, como não, Benja? Gente, nada que... A torcida Naldão, do aqui vai Corinthians longe é agora. menos fanática. Gente, A torcida do Aqui, ó, Corinthians é esse menos troca-troca fanática, aqui vai longe entendeu? agora. Vai ter cotação na bolsa? Vai a cota? Vai Nós moramos no Brasil, gente. cotação em bolsa, é? Sim. Nós moramos no Brasil. É pra cara. justamente, Ronaldão, não dá pra meia dúzia o poder de ser dono do clube como acontece hoje. E eles estão fracionando aí em pequenas partes para que você realmente não compre um número excessivo de ações e se torne dono também. Então, é um fragmento minúsculo dentro de um cronograma gigante que é o Corinthians, que o cara vai poder comprar ali uma fração de 1,68, acho que eu não me recordo agora a cifra exata, mas para justamente limitar e o cara não ter o amplo poder ali para poder mandar e desmandar no clube. Porque você pega um bilionário e fala, eu quero comprar metade do clube, ele compra. E ele continua mandando. E não é assim. Dependendo do bilionário, eu adoraria ter um bilionário hoje. Dependendo do bilionário, eu adoraria. É um Textor Sabe- da vida. A gente viu o que tá Mas eu não falei acontecendo com o Textor, eu Botafogo. acabei de falar, dependendo do A bilionário. gente viu lá na SAF do Vasco o que está acontecendo. Eu falei dependendo Então, mas do bilionário. dependendo do bilionário, Ué. veio o tal do Berezovski aquela vez lá com a tal da Então, NSI. e que todo mundo gostou. Gostou. Eu não gostei. Não. Eu não Fala gostei. só um minuto. Eu Só não um minuto. gostei. Não. Não, Peraí, o quê? mano. Eu sempre Quando fui veio contrário. NSI, eu era conselheiro do Corinthians, gente. Todo mundo gostou. Todo mundo, a torcida tá na porta Eu- da Parque São Jorge querendo matar todo mundo. Eu Você tá fiquei, louco? Todo eu mundo, fiquei vírgula. mais Tá de um louco? ano. Todo mundo. Todo mundo, você fala pelos Você não vai discutir isso conselheiros. comigo, eu tava lá dentro. Peraí, você tá lá dentro, Vai você tem que longe, falar. vai longe agora. Peraí, você tem que falar. Eu Todo tava lá mundo, dentro. todo mundo Na vírgula. hora- na na hora- porta do Parque São Jorge, na porta do Parque São Jorge, a Gaviões. tava todo Vamos mundo tomar lá, um a torcida café tava aqui, lá Gaviões. quebrando pau lá na A porta. Gaviões O todo estava mundo é na muita porta. gente, Benjamin. A Você fala Gaviões todo estava na mundo porta. conselho. Quando trouxe Tevez, eu fiquei 6 meses sem ir no jogo do Corinthians, porque me ameaçavam. Tá vendo? O cara é anti. Porque eu votei contra na época. Eu votei contra. Num universo de quase 400 conselheiros, 17 no Corinthians votaram contra. Eu falei, gente, isso aí que está sendo feito no Corinthians é uma vergonha. Ninguém pode aprovar um negócio dessa forma. Não, tá louco. Aí veio Tevez, o cara era bom. Trouxe Tevez pra calar a boca, trouxe Mascherano pra calar a boca. É o que aconteceu, cara. Então, eu não sou a favor de qualquer bilionário, não. Agora, a única coisa que pensamos em comum é o seguinte: não dá mais para ter esse modelo de gestão do Corinthians. Então você deveria apoiar também o projeto. Não, vem cá, não é porque eu abomino as pessoas que estão no Corinthians que eu sou obrigado a apoiar algo que eu não tenho 100% de convicção. Por que eu sou obrigado a apoiar algo que eu não O tenho único 100% de convicção Se que eu eu tenho, tivesse- Benja, é que esse monte de incompetente, eu vou usar esse termo Eu para não também ser tenho. processado de novo, que eles não têm a condição mínima de estar dentro do clube. Porque esses caras, Benja, eles vão tentar de todas as formas impedir esse projeto de acontecer, já impediram. justamente para não largar o osso, para não perderem as mordomias e as boiadas que eles possuem Mas dentro isso eu do clube. concordo plenamente. Aí que tá. Não, mas não é porque isso eu concordo. Agora, não é por causa disso que eu tenho que ser obrigado a apoiar algo que eu não tenho 100% de convicção. Eu não vou apoiar, eu não vou botar meu nome, minha cara num negócio que eu não tenho 100%. Não vou. Agora, se eu tivesse,
Eu apoiaria. E eu não sou contra quem é a favor. Quem gosta, gosta. Eu conheci os caras, acho que são caras sérios, bem Por intencionados. exemplo, eles estão propondo aqui a profissionalização do futebol dentro do Corinthians. Em que isso pode ser ruim? Te pergunto, Benjamin, por exemplo, você pegar pessoas capacitadas, pessoas que conseguem fazer um ó com um copo, pelo menos, diferente da maioria que está lá dentro, e esses caras que são de conselhos de grandes empresas, de multinacionais, vou te responder. que têm expertise no mercado, Teve algum caso de SAF sentaram que numa deu cadeira errado aqui dentro no do clube. Brasil. Teve um caso. Tem. Lógico que tem o Qual Vasco. foi o recente? Foi o Vasco. Então, mas é isso que eu tô falando, O Vasco Ronaldão. deu É que, problema. infelizmente, aqui no Brasil, essas SAFs aí que são modelo padrão, vamos colocar assim, é aquele time que tá praticamente falido, é aquele time que tá deitado numa maca esperando morrer, e aí chega um bilionário Então, e fala, ó, tenho a solução mágica. Vende o clube pra mim. Por exemplo, o Botafogo. Se o Botafogo, mesmo que aconteça alguma coisa contra o Botafogo lá e o Textor lá na frente, mas pro Botafogo valeu a pena. Porque se não fosse o Textor no Botafogo, Benjamin, Então, o Botafogo mas- não teria vencido o que venceu. Mas eu vou só responder você. Olha, eu profissionalizar o futebol, sou totalmente favorável. O Palmeiras não fez nada e profissionalizou o futebol. O Palmeiras é uma O Palmeiras empresa. virou uma SAF sem ser SAF, né? Que o Paulo Nobre. Esse é o Aí negócio. agora O Paulo concordo. Nobre. Não é só o Paulo Nobre. O Paulo Nobre fez e Abriu o caminho, continuou. A mentalidade é a mesma. O Flamengo não tem SAF e tem gente profissional, tá tudo lá, profissional no marketing, profissional no futebol, igual o Palmeiras. Não precisou fazer absolutamente nada. Agora, o problema do Corinthians é que quem está lá impede qualquer coisa. O nível dos caras do Corinthians é péssimo. Sim. É péssimo. Mas será que- E afugenta mas- os caras de bem, os caras bons, de participar. Será que Mas esses tá- dois exemplos, do Flamengo e do Palmeiras, não é o suficiente para os clubes terem já Não, porque você, modificado? olha, o Romeu Tuma, uns 3 meses atrás, sei lá, falou assim, pô, que ele se espelhava no Flamengo, quer ser o Flamengo, foi a frase dele. Mas quando trouxeram um CEO do Flamengo, ele inventou. Mas Ele tem- inventou. Entendeu? Tá cheio de cara corintiano bom. Inclusive, esses caras da Safiel são caras muito bons. Mas, Benjo, o buraco Agora, é o muito problema é que o fundo. Corinthians não permite que ninguém diferente, um cara novo, um cara inteligente, com novas ideias, um cara de credibilidade no mercado financeiro, eles impedem. Mas é por velho. isso que a torcida tem o papel fundamental e a mídia, que também, os caras da mídia que são corintianos, tem que bater nessa tecla, Benja, porque Pô, é muito mais? fácil. Mais. Mas quando eu bato, os caras falam que eu Essa é sou pra- anticorintiano. essa é pra né? você. Essa Os caras falam, essa é o pra Benja é você. anti, ele Mas torce essa é pra contra. você. Mas que tal, Benja? Por exemplo, Aí não tem problema isso aí na rua. é um né? buraco. Essa semana, Michel, eu ouvi a declaração do responsável pelo departamento jurídico do Corinthians, o advogado Pantaleão. Ele falou, foi questionado a respeito do Andrés Sanches, como é que anda o caso do Andrés dentro do clube, porque o Andrés é um réu confesso no uso de cartão corporativo para despesas pessoais. Sim. Esse tipo de pessoa, vocês entenderam, não era pessoa que eu queria usar o termo, mas não deveria pisar na porta do Parque São Jorge. Mas aí o conselho do Corinthians, o que ele faz? Ele cria um monte de barreiras para mandar o cara para a comissão de ética. E eu mandar primeiro para a comissão de justiça para avaliar, para depois mandar para a ética. Aí o advogado, aí o Pantaleão, falando, olha, a gente precisa fazer aqui uma apuração com todo o respeito ao Ministério Público, mas muito mais minuciosa do que a investigação do promotor Cássio Concerim, que é o promotor aí que está investigando as faturas do cartão. Porque aqui a gente precisa descobrir também, por exemplo, para onde foram essas milhas? Essa milhagem dessa fatura de 600 mil. Cara, ele já tem um elemento base na mão para colocar esse cara no comitê de ética e expulsar do clube. E eles não fazem porque tem medo. Todo mundo tem medo do Andrés aí dentro. Vocês criam uma série, porque ele falou bonito naquele juridiquês, aí porque o advogado ele fala bonito, né? Ele se expressa bem. E aí naquele juridiquês ele tenta enrolar todo mundo. Mas o torcedor do Corinthians não é idiota, não. O torcedor do Corinthians não é imbecil. O que vocês estão fazendo aí é empurrar essa sujeira para baixo do tapete. Você pode fiscalizar depois para onde foram as milhas, mas você tem obrigação moral de colocar esse cara no conselho de ética, porque o elemento base para ele ser expulso, vocês já têm. As milhas vocês investiguem depois. Não vai acontecer absolutamente Pois é. nada no Corinthians. Pois é. Daqui a pouco vem final de ano. O Corinthians tem chance de se ganhar uma Copa do Brasil. Se ganhar, então, aí que some tudo de vez, porque título encobre muita coisa e não vai acontecer nada. Ô, Benja, absolutamente nada. a gente tá aqui. E aguardem ano que vem a eleição para presidente. Se vocês acham que vai ter. É a mesma Mas é coisa. por isso que você precisa mudar, Benja. Porque ó, a gente tá aqui a 300 km. Eu vou te falar o porquê. Eu? A gente, Benjamin, tá a 300 km por hora num carro que tá sem freio, irmão. Ali na frente é um muro.
E ali na frente, esse muro chama-se situação atual Ele do mudou, Corinthians. olha lá, como ele foi mudar? Ele tá você não mudado, tem- olha lá. Você não tem muito a Ele perder. tá mudado, olha aí, Ô, Benja, tá mudado. Não, eu tô pô. falando sério. Ô, Benja, por exemplo, a gente tá aqui, ó, sem freio a 300 por hora. A gente tá vendo o muro lá na frente. O muro chama-se situação atual. Se você tiver ali, por exemplo, uma quebrada pra esquerda ou pra direita, e você virar o volante, você não tem muita coisa a perder. Você não tem muita coisa a perder, porque se ficar do jeito que tá, Benjamin, é bater de frente com o muro a 300 por hora. Eu prefiro me dar o benefício da dúvida de virar à esquerda e tentar alguma coisa diferente e pelo menos ter uma pista que eu vou conseguir parar meu carro lá na frente. Gente, Entendeu? esquece, o conselho não vai nem, isso aí não vai nem andar lá na frente. É por isso que a torcida precisa pressionar, A cara. torcida não tem o que fazer. Tem que Sabe por fazer, quê? tem. A Não torcida do tem. Corinthians, quando ela quer, ela consegue, Mas Benjamin. não tem o Ela que consegue. não tem o que fazer, porque infelizmente quem manda no Corinthians são 300 caras. Não são a torcida do Corinthians. Não adianta, a torcida do Corinthians ela faz o que ela pode. Só que na prática lá dentro não mexe, cara. Pode invadir o clube, pode fazer protesto, tem que fazer. Acho que a Gaviões principalmente tem um papel importantíssimo na cobrança dos caras do Corinthians. Só que, bicho, como diria o Capitão Nascimento lá do Tropa de Elite, o sistema é aquilo lá, é Oda. Esquece. Eles têm tudo, a máquina está na mão deles. Então não vai mudar nada, não vai acontecer nada. O Andrés não vai acontecer nada, do Willian não vai acontecer nada. Esqueçam. Como diria o poeta, vai terminar em pizza, Michel Bastos. Eu vou continuar lutando pra mudar. Toma. Eu vou continuar lutando. Eu sou praticamente um guerrilheiro, Michel Bastos. tô vendo. Eu vou ser muito sincero para você. Eu parei a minha luta. Ah, tá louco. Eu parei Corintiano 20 não anos. abandona não, irmão. É isso que esses ratos querem, Benjamin. Mas eu vou te falar, meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder cada vez mais. Deixa eu te falar, eu tava lá. Quer que eu fale? Pra mim, Ronaldão, até- tava pra mim lá. é bom. Existe Fui solução. Basta o pessoal ter existe interesse solução. em querer resolver. A paz do mundo Mas- também. mas- mas- A o paz- Palmeiras resolveu. a paz do mundo Existe também tem mas, ó, solução. vai ter que achar uns heróis eu aí. acredito, eu Porque... acredito que existem pessoas que têm capacidade e competência de Lá no Corinthians, de administrar. quem? No Corinthians, no São Paulo, no Corinthians. O Corinthians quem? Fala pra mim. Basta as pessoas terem o espaço para poder atuar. Ô, Ronaldão, a última eleição para presidente, a penúltima, era André Negão contra Augusto Melo. Então, mas é os que estão lá, bem. A outra eleição Só foi trazer de fora. Roque Cittadini contra Osmar Stabile. Esse tadinho que falou que tinha que ter ingresso virtual. Aí o Tinha que Osmar acabar com o ingresso Stabile físico. entrou. Eu falei, pô, acho que o cara agora vai me surpreender. O homem vai com aquele jeito dele lá. te avisei. Ele vai Eu te me surpreender. avisei. Não, ué, você não fala que eu sou pessimista? Mas Eu é que tá, eu conheço quem tá lá. Eu acho que a ajuda que o Corinthians precisa, Benjamin, precisa vir de fora pra dentro, não de Você dentro conhece pra quem fora. tá lá. Eu também conheço quem tá lá. Por isso que eu falo pra você. E que você se não tem iludiu com o solução. Estado. Eu sou realista. Mas é eu que sou tá, Benja. pessimista. O que eu tô Sou pregando realista. aqui, Benja, é que o Corinthians precisa de uma ajuda. A ajuda, ela não tá de dentro pra fora, ela tá de fora pra dentro. Pessoas novas e capacitadas precisam entrar Não ali. tem como. É impossível. Tem, Isso basta não mudar é. estatuto. Isso- Basta mudar estatuto. Pô, mano, quem muda o estatuto são os caras que se fizeram o estatuto. Eles não têm o menor interesse em mudar. E é por isso que a torcida precisa pressionar. A torcida vai pressionar, e se eles não fizerem, não tem nada. A torcida está pressionando mudança de estatuto há muito tempo, não é de agora. A torcida pressiona sempre. Então, ô Michel, eu falo a verdade, eu larguei mão porque é pedra boa, é vela boa em defunto ruim, entendeu? Eu vivi lá dentro, eu conheço lá dentro. Uma das coisas mais complicadas que existe num clube de futebol é o tal estatuto. Isso aí, Não. dificilmente você tem conselho, alguém tem condições de mudar aquilo. Então, é Para isso que eu tô mudar, você falando. tem que ter uma votação tem expressiva, toda aí uma você entra burocracia, né? política. Por isso E que aí quando- você não consegue mudar, Por isso não que, muda. por isso Não que muda. quando eu falei por exemplo, eu sempre falei que eu não gosto. Eu acho que Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo jamais poderiam virar SAF. Para mim. Os quatro jamais poderiam virar SAF. E eu mudei de opinião, por quê, Ronaldão? Porque eu falei assim, quer saber, cara? A única forma de tirar esses caras de lá, dá o conselho, vai lá para provar se o azulejo da piscina é azul escuro, azul claro, se a quadra lá do Tamborel tá legal, se o evento lá de final de ano, lá, 12 de outubro, Dia das Crianças, deixa isso pros caras. Porque enquanto eu tiver o conselho do Corinthians, esquece. Esquece. Anota o que eu tô falando pra vocês. Esqueçam. Aí o Osmar Stabile entrou e eu falei, pô, acho que o cara vai Vai dar uma ajeitada. me surpreender.
vou ficar quieto um pouco. Aí ele monta a diretoria dele é composta pelos caras do Dualib, do Andrés e do Duílio. Ou seja, tudo que a torcida está protestando, reivindicando contra, é tudo que ele colocou para dentro. Mas é que tá, Benja, esse cara ele faz parte do sistema. Então, Esse cara mas já tá lá, mas por o que isso eu tô que eu falo pra você propondo, que não vai Benja, mudar. mas é isso que eu tô falando. Como é o que eu tô você quer que propondo mude? É trazer pessoas novas pra dentro do clube. Sim, mas como é que você traz as pessoas novas para dentro do clube, se lá dentro do clube, o sistema é eles, são eles. Mas é que tá, se o associado do clube, que tem direito a voto, inclusive para aprovação de SAF ou não SAF, esse cara pressionar, eu acho que tem que ter uma comissão, sim, de associados aí para bater de frente e exigir essa mudança, e não essa mudança que eles querem propor aí, que o Tuma já deixou bem claro. Olha, pra gente passar esse estatuto, eu vou fazer primeiro um pré-projeto que precisa ser analisado pelo CORE, que é o Conselho de Orientação, e o Conselho Deliberativo, e depois, se tiver do nosso agrado, eu mando para aprovação lá do associado, e tem que ter 2/3 aí de maioria para mudar o estatuto. Mano, se você depender do associado, você tá morto, cara. Porque nem todo associado é torcedor. Mas a maioria ali é, Benja. No Não Corinthians é, Zona Leste é, Benja. A prova disso que não é, cara, porque quem ganha eleição é o cara que tem o voto do tamborel, da bocha, da piscina, do social. Enquanto você não desmembrar social do futebol... Mas isso eu concordo. Então não tem o que fazer, Mas a maioria cara. dos torcedores do Corinthians ali, Benjamin, a maioria do associado do clube é corintiano, porque a Zona Leste ali é repleta de corintianos. Mano, você pode ser diferente, por exemplo, do Palmeiras, que tem, às vezes, corintiano e São Paulino que faz parte, que está numa região mais pode central. ser corintiano sócio, mas o cara tá preocupado, o cara frequenta o clube, o cara tá preocupado se o jardim vai estar lá, se o restaurante vai abrir, se tem o pagode do Ernesto na sexta-feira. Essa é a preocupação do cara. Ele é o sócio. Se você não desmembra o social do futebol, não vai mudar nunca. E quando o Romeu fala pré-projeto e tal, isso faz parte de jogar o problema com a barriga. Porque, vamos fazer o pré-votação daqui 6 meses, aí vai daqui um ano. Quando você vê, passou 3 anos... Não é um ano. O pré-projeto é no final desse mês e o outro é no final de novembro. Aguarde, vamos ver. Ué, mas é o que está estipulado por ele. Então, vamos ver. Vamos aguardar. Final de novembro. Aí ele já está jogando para quase dezembro. Final de novembro você vai ter... Começo de dezembro tem Copa do Brasil. Aí o Romeu vai chegar e falar assim, olha, agora não é hora de falar desse assunto para não querer tumultuar mas fase final de Copa do Brasil. Aí chega 23 de dezembro, Natal. É o sócio ou o conselheiro? Depende para quê? Para presidente, por exemplo. Na última foi o conselheiro. Conselheiro só? Na outra foi o sócio.